Olá, meu aluno, tudo bem? Agora vamos fazer o exercício número 7. Ele diz assim: no sistema de blocos abaixo, massa A tem 13 quilos, massa B tem 7 quilos. Calcule o valor da aceleração e da força de tração do fio que une os blocos A e B. Despreze o efeito da resistência do ar e o atrito. É tudo lindo e maravilhoso aqui nesse exercício. E adote a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu já estou nesse exercício 7, estou supondo que você já deve ter assistido algum vídeo que fala sobre o que é uma aceleração da gravidade e também a diferença conceitual de massa e peso. Para quem não lembra, vou fazer uma breve retomada. Gravidade é uma aceleração que tem a tendência de puxar os corpos para o centro do planeta, no caso aqui do planeta Terra. É uma aceleração, os objetos que estão em cima do planeta Terra querem inclusive serem arremessados, saídos pela tangente devido ao efeito de rotação do planeta. Quem não deixa é a gravidade gerada pela massa do planeta que puxa os corpos na direção do centro do planeta. Por outro lado, massa, presta atenção, é um número proporcional à quantidade de matéria que forma um corpo. Isso é massa. Número proporcional à quantidade de matéria que forma um corpo. Quanto maior a quantidade de matéria, mais massa tem um corpo. E o peso? Peso é a força que um planeta faz para atrair a massa para o centro dele. É a força de atração. Vamos fazer aqui uma revisão bem interessante. Olha só. Lembra que força resultante é igual a massa vezes aceleração? Lembra disso? Segundo a lei de Newton, já falamos dela. Imagina que no lugar da força resultante, eu troque pelo peso. Peso também é força. No caso, peso também é massa vezes aceleração, também é força. Só que é massa vezes aceleração da gravidade. Por isso que é m vezes g. Quando você pergunta para uma pessoa, quanto você pesa? E ela fala, meu peso é de 50 quilos. Negativo. A massa dele é 50 quilos. O peso, para você achar dele, tem que pegar os 50 e multiplicar pela gravidade, que vai dar 500 newtons. Esse é o valor da força-peso dele, ok? Isso no planeta Terra. Se ele for para a Lua, na Lua a massa não muda. Os 50 quilos dele continua valendo para a Lua. Só que como na Lua a gravidade é menor, se eu for calcular o peso dele na Lua, peso também é igual a m vezes g na Lua. A massa na Lua continua sendo a mesma 50, mas a gravidade, por exemplo, na Lua é de 1,6. Então o peso dele na Lua deve ser de 80 newtons. Ele é mais leve na Lua? Em termos de força que atrai para o centro do planeta, no caso, para o centro da Lua, do satélite, sim, a força-peso dele é menor, ele vai se sentir mais leve. Mas não que ele vai ter emagrecido, não. A quantidade de matéria do corpo é a mesma, só a força de atração gravitacional é menor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso daqui vai ser utilizado no exercício 7. Então, vamos ao exercício 7. Quando eu vou resolver, então, esse exercício, olha só. A primeira coisa que eu sempre recomendo é desenhe todas as forças. Bom, mas para desenhar essas forças, vamos primeiro colocar os valores aqui nos bloquinhos. O bloquinho A ele tem uma massa de 13 quilogramas, não vou escrever M, mas é a massa dele, vou fazer um pouquinho menor, está muito grande essa letrinha aqui para caber aqui, ficar bonitinho. Ó. A massa dele, 13 quilogramas, vamos ver se ficou bom, ficou bom. E a massinha do bloco B vai valer 7 quilogramas. Massa do bloco B, 7 quilogramas.
Pronto, deixei ele aqui. E aí, que forças que eu preciso desenhar? Sempre que tem fio, eu falei nos exercícios anteriores que tem força de tração. Se tem fio, tem força de tração. Então, vamos a essa força de tração. Vou pegar aqui uma flechinha para representar a força de tração. Opa, essa flechinha está muito exagerada, né? Vamos pôr uma flechinha um pouquinho menor. Olha ela aqui. Força de tração, ó. Tem uma força de tração puxando para esse lado e uma força de tração do bloco B puxando aqui. Ah, professor, elas estão em direções diferentes. A terceira lei de Newton era na mesma direção, a tração antes era na mesma direção. Sim, mas aí eu utilizei esse equipamento chamado uma polia fixa. E a polia fixa ela ajuda a mudar a direção e o sentido dessa força, mas o valor numérico continua sendo o mesmo, o efeito continua sendo o mesmo. Simplesmente um apoio para mudar a direção e sentido, mas ela não vai influenciar na resolução do exercício, essa polia. E continua sendo um fio e as forças apontando uma na direção da outra. Então, deste lado eu tenho aqui uma força de tração T, e na outra extremidade do fio continua tendo uma força de tração T, como fizemos nos exercícios anteriores. Mas agora vem a novidade. Eu não comentei nos exercícios anteriores, você deve ter notado de propósito, porque como não ia influenciar, eu não comentei para não ficar muito tenso o exercício, coisas demais, mas aqui eu preciso comentar. Bloquinho A está no planeta Terra. Então, o bloquinho A está sendo puxado pela gravidade do planeta Terra. Então, existe uma força puxando o bloquinho A. Uma força que eu vou chamar aqui de força peso. Então, olha só. Bloquinho A tem uma força peso puxando ele para baixo. Então, vamos chamar isso daqui de peso do bloquinho A. PA. Peso do bloquinho A. Ah, bloquinho B também está sujeito à aceleração da gravidade. Ele também tem força-peso. Então, aqui eu vou ter o peso do bloquinho B. PB, força-peso que está puxando o bloquinho B para baixo. Só que aqui tem mais um detalhe. O bloquinho A está apoiado no chão. Olha só, quando eu pego o meu mouse e coloco na minha mão, reparou? O mouse não está caindo, não cai. Por quê? Porque ele não cai? Ah, o óbvio, minha mão está segurando? Sim, minha mão está segurando. Ele tem uma força-peso puxando ele para baixo. Minha mão está fazendo uma força para cima, neutralizando o efeito do peso. Essa força para cima que neutraliza o efeito do peso tem um nome. Ela é chamada de força normal. Turma, a palavra normal, então N é chamado de força normal. E normal, turma, significa perpendicular, 90 graus. Quando você diz, ah, esse objeto está normal, aquele objeto, é porque ele está perpendicular, 90 graus. Se liga nessa, ó. Aqui eu vou tentar desenhar aqui uma perpendicular aqui para ver se fica legal, ó. Ó, fazer uma bolinha aqui no meio. Ui, bolinha gigante. É isso. Normal é perpendicular. Perpendicular a quem? A superfície, ao chão. Força normal forma sempre 90 graus com o chão. E nessa situação, a força normal neutraliza a força peso. Ah, professor, sempre, para o resto da vida, normal neutraliza o peso? Não. Existem situações que a normal ela não é igualzinha ao peso neutralizando, ela tem que fazer decomposições, tal. Nós vamos aprender sobre isso. Mas, por enquanto, do jeito que está aqui a normal na mesma direção que a força-peso, elas são iguaizinhas. Então, olha só, eu vou calcular o valor dessa força-peso. Vamos lembrar que peso é igual a m vezes g. Ei, se eu estou falando do peso do bloquinho A, adivinha qual a massa que eu vou usar? Obviamente, a massa do bloquinho A. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui para ficar mais bonitinho assim. Peso do bloquinho A vai ficar igual a
Massa do bloquinho A era 13 quilos. Sem querer eu apaguei aqui, mas era 13 quilos. Vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso do corpo A deu 130. E ele é uma força. Força-peso. Por isso é 130 newtons. Esse é o peso do bloquinho A, 130 newtons. Vou fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Eu vou calcular o peso do bloquinho B. Massa do B, que continua aí firme e forte, 7 quilos vezes a gravidade 10. O peso do bloquinho B vai valer 70 newtons. A força peso do bloquinho B vale 70 newtons. Bom, se o peso de A está na mesma direção que a normal, e a normal está neutralizando o peso de A, é verdade que a normal do bloco A também vai valer 130 newtons. Tem que ser igual para poder neutralizar, para uma força poder equilibrar a outra força. Sendo assim, se essas duas forças se equilibraram, o que eu vou poder fazer aqui? Simplificar, elas não vão participar do exercício, elas já se equilibraram. Então, essa força-peso, eu faço um cut. Foi por isso que eu não comentei sobre essa força-peso nos exercícios anteriores. Todos estavam em cima da mesa, todos tinham chão. E quando tem chão, tem normal. E se a normal estiver na mesma direção do peso, eles se equilibram. Uma pergunta muito comum, presta atenção nisso. A normal é a reação do peso? Não. Normal não é reação do peso, porque não vai ser sempre que a normal vai ser o mesmo valor do peso. E para ser um par de forças de ação e reação, elas têm que ter a mesma intensidade, têm que estar na mesma direção, sentidos opostos, mas nem sempre a normal tem o mesmo valor, a mesma intensidade que o peso, e nem sempre está na mesma direção e sentido. Então, nesses exemplos, quando é chão horizontal, ok, isso acontece, mas não é reação, não. Não posso chamar isso de reação da força-peso. Mas elas se equilibram, tá? Se equilibram e pode cancelar. Então, não vai entrar no problema. Relaxa, isso não tem no problema. Bom, o exercício ele quer que a gente calcule o valor da aceleração e da tração. Agora, voltamos aos exercícios anteriores. Igualzinho. Olha só. Vamos lembrar que força resultante... vou fazer numa cor aqui mais intensa. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que é a força resultante, segundo a convenção newtoniana? Você já sabe. Força que puxa menos força que segura é igual a massa vezes aceleração. Tem que falar desse jeito, professor? Ajuda. É verdade, eu sempre faço isso em aula e ajuda. Força que puxa, menos força que segura, é igual a massa vezes aceleração. E aí, essa formulinha você tem que aplicar para os dois bloquinhos. Para o bloquinho A e para o bloquinho B. Porque você tem dois bloquinhos, duas equações. Se tivesse três bloquinhos, três equações. Vamos lá, voltando para o bloquinho A. Olha para o bloquinho A, mas olha só para o bloquinho A. Agora não olhamos mais para o bloquinho B. Vamos fazer de conta que o bloquinho B não está mais aqui no exercício. Não tem mais bloquinho B. Esquece, acabou o bloquinho B, não tem no exercício. Só o bloquinho A. PA e normal cancelaram. Então, sobrou só a tração. Então, quem é a força que está puxando o bloquinho A? Olha aqui, ó. Quem está puxando o bloquinho é a força de tração, que é a força que puxa quem está a favor do movimento. Quem segura o bloquinho A? Quem está contra o movimento do bloquinho A? Ninguém. Não tem nenhuma força no sentido contrário segurando o bloquinho A. Ó, ninguém. Que é igual a massa, no caso a massa do bloquinho A, que foi aquela que eu apaguei, vale 13 vezes a aceleração. Deixa assim, tá ótimo. Feito isso, vamos agora para a equação do bloquinho B. Para fazer a equação do bloquinho B, volta aqui o bloquinho B
E eu vou sumir com o bloquinho A. Agora eu vou sumir com o bloquinho A. Espera aí que eu vou sumir com ele. Sumiu o bloquinho A. Vamos apagar o bloquinho A. Acabou o bloquinho A. Não tem mais bloquinho A. Não tem, sumiu. Apaguei o bloquinho A. Não tem mais bloquinho A. Vamos olhar somente as forças que estão diretamente no bloquinho B. Ah, detalhe, eu até falei que a força estava puxando era a atração. Mas olha o bloquinho B, um detalhe importante para pensar. Você acha que o bloquinho B está subindo ou descendo? Olha para a figura. Nitidamente, do jeito que eu montei aí, o bloquinho B está descendo. A gravidade puxa ele para baixo, ele está caindo. Então, se o bloquinho B está descendo, quem é a força que está puxando o bloquinho B? Não é o peso do B? Não é a força que está a favor do movimento? É ela que puxa. Então, é o peso do B, que eu já vou pôr o valor do peso do B, 70 newtons. Quem segura o bloquinho B? A tração, porque é a força que está contra o movimento, observa na figura. Que é igual a massa, que é 7 vezes a aceleração. Aí, turminha, aí é só fazer o que a gente já tinha feito nos exercícios anteriores. Opa, deixa eu voltar aqui, eu tinha apagado aqui, deixa eu voltar. Eu vou fazer o que eu tinha nos exercícios anteriores. Se liga nessa, se liga nessa. Ó, vou fazer aquela chavinha, vamos ver a minha habilidade de desenhar essa chavinha de novo. Ó, tchan, chavinha, assim, assim, porque ele é um sistema, eu vou resolver um sistema, ó, assim, assim, pronto, ficou razoável. E aí, resolvendo essa chavinha, olha só, vou passar aqui um traço e vou fazer essa soma. Mas presta atenção, na hora que eu for somar, tá vendo que existe aqui T e aqui menos T? São números iguais e sinais opostos. Sempre, turma, sempre vai acontecer isso. Um vai ser positivo, outro negativo, um é ação, outro é reação. E se não der isso, é porque errou alguma coisa. E aí, esse T e esse menos T vão poder cortar, cut, cut. E aí, o que sobrou aqui na nossa conta? Vamos lá. Sobrou 70. 70. Desse lado é zero, né? Cortou, ficou zero, igual a 13 mais 7, 20, vezes a aceleração. Pronto. Agora ficou fácil. A aceleração é igual, pega o 20 e passa dividindo. 70 dividido por 20, cortou o zerinho, 7 por 2, 3,5 metros por segundo ao quadrado. E aí, espera só um pouquinho, que é o velho transtorno de desenhar esse quadradinho pequenininho, conseguir. Estou ficando bom nisso, até ficou mais rápido. Achada a aceleração, agora eu preciso achar a tração, a força de tração. Para achar a força de tração, eu tenho que voltar ou na equação A, ou na equação B, ou uma ou outra, e substituir. Substituir. Qualquer uma das duas, escolhe qualquer uma que você quiser, a que você acha mais fácil. E eu, particularmente, acho a B mais fácil. Então, eu vou colocar T, nem precisa pôr o menos zero, é igual a 13 vezes A. Isso significa que é 13 vezes 3,5. Olha que conta chata, hein? 13 vezes 3,5, fazendo de cabeça, dá 45,5 newtons. Não fiz nada de cabeça, tem um gabarito aqui do lado. Não a resolução, mas a resposta final eu colei, tá? Ok. Deu 45,5 newtons. Esse é o valor da força de tração. É assim que resolve o exercício 7. Beleza? Agora, é legal você também estar treinando, fazendo exercícios, tentar fazer o 8, 9, 10, e aí depois assiste os meus vídeos para ver se você entendeu. Mas eu vou gravar a resolução de todos eles, tá bom? Até o próximo vídeo. Abração. Fui. Tchau.